Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, eu protocolei semana passada aqui nessa casa pedido de criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar desvios dos recursos públicos destinados a estados e municípios para combater a pandemia do Covid. Eu acho extremamente importante que essa casa tome uma posição. O Senado Federal deve fazer a leitura da criação da CPI do Covid para investigar mal condução e omissão. Nós queremos, senhor presidente, investigar nessa casa corrupção durante a aplicação dos recursos para combater a pandemia no Brasil. Aliás, algumas pessoas tentam dizer, mas por que a Câmara vai criar uma CPI, já que o Senado também criou uma CPI? Porque o STF, o mesmo STF que autorizou o Senado a instalar a CPI, ele disse o ano passado que a responsabilidade pela gestão do enfrentamento à pandemia seria do governo federal, dos estados e dos municípios. Olha, se o STF decidiu que a responsabilidade do enfrentamento à crise seria do governo federal, dos estados e do município, ou seja, uma responsabilidade tripartite, não é razoável que se abra uma CPI para investigar apenas a União. Temos que ter uma CPI para investigar municípios, estados e União também. Se houver omissão de alguns, se houver corrupção, que sejam investigados. E eu apoio a iniciativa de incluir todos os entes federados no processo de investigação. E é isso que nós queremos, porque nós não podemos, senhor presidente, fazer uma CPI política. Vamos investigar apenas o governo federal. Ora, o STF diz que a União e estados também têm responsabilidade, e foram eles que receberam os recursos, foram eles que contrataram os leitos de UTI, compraram remédios, compraram equipamentos, montaram hospitais de campanha fantasmas. Nós temos, senhor presidente, que fazer nossa parte aqui na Câmara. Nós não podemos ficar olhando o Senado. Aliás, a gente percebe que a CPI no Senado é uma CPI totalmente política, né? Alguns parlamentares que são declarados de oposição ao governo federal já estão se arvorando para ser relator. A CPI tem que ter uma prerrogativa, senhor presidente, de fiscalizar, de investigar, de quebrar sigilo bancário e telefônico, para acelerar o processo de investigação. E é isso que nós queremos. É por isso que eu quero pedir aos colegas parlamentares que ainda não assinaram a CPI que nós protocolamos, que possam assinar, deputado Vitor Antônio, a CPI da Câmara, para que nós possamos estender a investigação para estados e municípios, e quem errou que pague.